Este é o último bloco da entrevista com o senador Jorge Viana, eleito senador pelo PT do Acre. Aliás, eleito senador pela primeira vez. É a primeira vez que o senhor vai ter um mandato parlamentar e já chega na casa mais solene do parlamento, vamos dizer assim. O senhor que foi governador, foi prefeito, acostumado com a lógica administrativa, a lógica do executivo. Como é que é chegar na lógica legislativa agora? Primeiro, assim, eu acho que agradeço muito a Deus e a confiança do PT do Acre, dos amigos, da Frente Popular, que a gente chama, e o privilégio de ter participado dessa fase bonita da história do meu estado, do meu país. Mas para mim sempre foi uma coisa, a primeira eleição minha foi para governador, o primeiro cargo foi prefeito, o segundo foi governador por 8 anos e também foi um governo muito premiado. E aí depois, a primeira vez para o parlamento já é logo para a mais alta casa do parlamento do Brasil, que é o Senado, né? Para mim é um desafio enorme, é um desafio de vida. Eu estou, de novo, concentrando a minha vida, tive uma experiência no setor privado, mas larguei tudo, porque a política, para mim, quando exercida com dignidade, com honestidade, com ética, ela talvez seja o mais importante espaço para a gente construir uma sociedade melhor. E aí, a sociedade hoje está tão descrente da política. Né? Por isso que eu estou na reforma, estou muito contente de estar na Comissão de Reforma Política, chegar aqui no Senado com a cabeça de quem vem do Executivo, privado e público. É muito diferente, senador? É muito diferente, é um desafio enorme. Eu estou primeiro mudando minha cabeça. Porque... O que é mais diferente? O que é mais difícil? Olha, como você ainda agora estava falando, quando a gente está governando, que eu acho que o meu perfil é mais para o executivo mesmo. Você toma decisão, você sonha, mas você trabalha e põe em pé aquele sonho. Reúne o grupo e fala, e vai, luta e tal. Aqui, a gente fica mediando. É claro que é muito importante fazer leis no país, reformar a estrutura jurídica do nosso país, do ponto de vista da legislação. Hoje o Brasil vive um conflito terrível aqui no Senado, na Câmara, ou seja, no Congresso, a gente está aprovando leis e daqui a pouco, no outro dia, elas estão sendo objeto de uma disputa sobre a interpretação delas nos tribunais superiores, no caso, no Supremo. E aí isso é uma loucura, porque elas tinham que acabar aqui. Eu tenho falei esses dias para o ex-presidente Itamar Franco, nosso colega senador aqui. Eu acho que vou apresentar uma mudança na Constituição do Brasil que muda. A lei não entra em vigor na data de sua publicação, porque elas não estão entrando na data da publicação, elas só estão entrando em vigor depois da confusão no Supremo. E não pode ser. E às vezes entra em vigor de um jeito, como ficha limpa, a gente viu, e acaba por conta mudando. E aí eu quero dizer, a culpa não é do Supremo, nem dos tribunais superiores, nem da sociedade. A culpa é daqui. A gente tem que aprender a fazer leis bem claras, para tirar essa insegurança jurídica que o país vive hoje. É uma insegurança jurídica. Candidato é candidato sem saber se pode ser candidato. Candidato ganha eleição, não sabe se vai assumir. O que se elege fica às vezes sem assumir, o que assume não executa, não cumpre o mandato, isso é um inferno. O eleitor, quando vai votar, inclusive não sabe o que vai acontecer com o voto dele. Né? Isso que eu chamo de judicialização da política, mas que tem origem na insegurança jurídica que a gente vive, e a insegurança jurídica, a judicialização da política não é culpa dos tribunais nem da justiça, é culpa do parlamento. Eu acho que a gente tem que parar de ficar querendo toda hora mexer na Constituição, porque mexer na Constituição leva contencioso para os tribunais. A gente tem que... Inclusive, a Constituição é bem clara, ela foi implantada em 88, é recente, e tem um mundo de leis que a gente tem que fazer para fazer essa Constituição valer. Em vez de fazer essas leis, a gente tenta mudar uma Constituição, aí o caos se estabelece, caos jurídico. Muda, né? Muda. De lá para cá ela já mudou mais de 60 vezes. E aí isso cria uma insegurança que depende de uma interpretação do Tribunal Superior e sai daqui a decisão final sobre a legislação. E eu acho que isso quem tem que trazer de volta. Agora, eu estou aqui nessa casa tentando aprender, me acostumar com esse ritmo, o tempo é diferente, sabe? A gente às vezes discute aqui uma tarde inteira e quando eu chego depois de 12 horas de trabalho, principalmente terça, quarta e quinta, parece que é pouco, 12, 13, 14 horas, no final do dia eu fico me perguntando, mas será que hoje eu produzi o suficiente para prestar contas comigo mesmo, com o Acre, com o Brasil? E às vezes a resposta é não, porque se discute muitas vezes e se decide pouco. Mas eu estou feliz com o perfil do Senado novo. É um perfil novo, tem muita gente competente aqui, tem muita gente com compromisso, tem muita gente com ética. E eu tenho fé em Deus que eu vou me acostumar e vou poder prestar conta de maneira satisfatória para a sociedade, podendo pôr em prática minhas teses, a defesa do Acre, a defesa do governo da presidente Dilma, desse legado do presidente Lula, que mudou a história do Brasil e que ainda tem que criar agora, se encontrar com a sustentabilidade. Tem que ser o crescimento sustentável, a mudança do perfil da sociedade brasileira, o combate
a desigualdade, ou seja, olhar, prestar atenção para os mais pobres. Isso tem que ser o compromisso de quem está aqui. O senhor falou dessa sustentabilidade, o senhor foi um dos promotores, vamos dizer, da criação de uma comissão para tratar de defesa civil. Hoje, a discussão sobre defesa civil e sobre o enfrentamento de catástrofes no Brasil é a união entre sustentabilidade e meio ambiente e ação social? Olha, eu acho que está acontecendo uma coisa muito importante no Brasil, que o Brasil está crescendo, do ponto de vista econômico. Mas crescimento não significa diretamente melhoria de vida da população como um todo, porque tem que ter o desenvolvimento. O desenvolvimento é que promove saúde, segurança, educação, emprego, habitação, saneamento. E, sinceramente, temos que juntar crescimento com desenvolvimento e sustentabilidade. Agora, quando um país começa a crescer e não está bem consolidado a sustentabilidade e o desenvolvimento, você tem catástrofes, você tem tragédias, você tem acidentes violentos. E hoje tem uma área no Brasil que é muito deficiente. A área de defesa civil do Brasil hoje é um sistema de baixa responsabilidade. Se cobra das prefeituras, se cobra dos estados, eu como ex-prefeito e ex-governador sei que não é só assim, e do ponto de vista nacional também é muito precário. Eu diria que é um sistema de baixa responsabilidade. O que você chama de um sistema de baixa responsabilidade? É que sim, não tem orçamento, não tem a quantidade de gente suficiente, não está preparado para dar resposta. Então, no fundo, a defesa civil hoje conta os mortos. Acontece uma tragédia no Rio de Janeiro, quase 1.000 mortos, e aí a defesa civil chega depois que aconteceu a tragédia para tentar socorrer aqueles que estão vivos. E a gente contabiliza os mortos. É no Nordeste, é na Amazônia com a seca, é no Sul com a cheia, é no Pantanal com a cheia. No Brasil todo. É na queimada no Centro-Oeste, na própria Amazônia, que é os incêndios. E eu defendo, estou trabalhando, e essa comissão está atuando no sentido de conhecer essa realidade, ver de perto. É uma comissão que tem ex-governadores, ex-prefeitos, para a gente criar um sistema hoje de monitoramento, um sistema onde a gente possa ter um corpo especializado de defesa nacional, defesa civil nacional, treinado com avião, com helicóptero, para que cada estado não tenha que ter seu avião, seu helicóptero. Para todas essas diferentes catástrofes. A catástrofe provocada pela chuva, pelo deslizamento de terra. O exemplo é o mundo. Quer dizer, o Chile aqui do lado é muito preparado nisso. Acontece, às vezes, uma tragédia enorme, mas lá avisou-se antes, estava preparado para o que acontece. E depois também está bem preparado. Então o Brasil precisa definir orçamento, treinar pessoas e criando uma força nacional de defesa civil, esse pessoal vai estar treinado, vai ter gente treinada para incêndios florestais, vai ter gente treinada para cheias, vai ter gente treinada para desmoronamento, vai ter gente treinada para problemas nas cidades e quando acontece algo ou tem risco de acontecer, esse pessoal se desloca para a região do país e aí a gente vai salvar vidas, que é fundamental. Mas esse é um dos pontos. Eu também vou centrar minha atuação muito em mudar radicalmente a lógica do Brasil do ponto de vista das florestas. O Brasil tem uma grande vantagem, que tem a segunda maior floresta do planeta. São 516 milhões de hectares de floresta no Brasil. O Brasil tem a segunda... Estamos aproveitando pouco essas florestas? Pouquíssimo. Para você ter uma ideia, da economia florestal do mundo, o Brasil participa com menos de 4%. Ou seja, nós temos a segunda maior floresta. Em 500 anos, nós plantamos só 6,8 milhões de hectares de florestas plantadas. Só estamos manejando 8 milhões de florestas nativas. Isso é um absurdo. Eu estou trabalhando um plano com alguns especialistas, com alguns técnicos, para levar para o governo federal uma proposta de a gente radicalmente mudar a estrutura florestal do Brasil. Nós temos que dobrar o número de floresta plantada, ou no mínimo, chegar a 15 milhões de hectares plantados. Nós temos que triplicar ou quadruplicar o número de floresta manejada. Nós temos que sair de ser 4% da economia florestal do mundo para 10%. E isso... Se nós fizermos isso, nós vamos estar valorizando a floresta, seja nativa, seja a floresta plantada. E aí vamos estar ajudando a fazer também um equilíbrio, sequestrando carbono, a gente vai estar ajudando no equilíbrio do planeta e o Brasil, eu acredito, vai virar uma grande potência florestal no mundo. A Finlândia tem 5 milhões de habitantes. A atividade econômica florestal dela é 10 vezes maior do que a do Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, que é a segunda. Só que na Finlândia é tudo congelado, uma árvore demora 80 anos para crescer, e aqui no Brasil, com 12, 13 anos, a árvore já pode ser cortada, a árvore plantada já pode ser cortada e se transformar em dinheiro e emprego. Senador, minha última perguntinha rápida para a gente terminar esse programa. O que falta ao currículo do político, homem público Jorge Viana? Olha, eu estou vindo para cá, é um novo desafio na minha vida.
eu devo toda essa história minha, que eu espero ainda esteja na metade ou no começo, ao povo do Acre, ao generoso povo acreano, que eu sou apaixonado pelo Acre, mas agora eu estou com a missão de procurar servir ao Brasil, estando aqui em Brasília. E eu tenho muito medo de Brasília. Eu morei aqui, eu estudei aqui. Brasília não é que seja a ilha da fantasia. Brasília é um lugar muito bom. Eu estou sendo bem acolhido aqui. Mas do ponto de vista da política, Brasília está longe da realidade real do país. É muito diferente de cada um desses Aquilo que acontece ambientes, lá... Por isso que eu aprendi com o Lula, a gente tem que andar, tem que prestar atenção, porque onde estão os nossos pés, onde a gente vai, leva a cabeça junto. A nossa cabeça está onde estão os nossos pés. E quem quer tomar decisão boa aqui em Brasília, seja presidente Dilma, seja senador, deputado ou ministro, tem que andar o Brasil, tem que estar vendo a realidade do povo, tem que ver os problemas de perto, tem que arrepiar, sabe? Tem que sentir os problemas, porque se você sentir, você vai vir aqui na tribuna e vai fazer uma defesa com a alma, com o sentimento. Eu pretendo cumprir essa missão, de ser um verdadeiro representante do sentimento do Estado, do Acre, da Amazônia brasileira e ajudar o meu país a ficar melhor. Não pode o Brasil ir tão bem, o Brasil está crescendo 7,5% como cresceu ano passado e o povo ir mal. Nós temos que olhar que ainda tem quase 20 milhões de pessoas que amanhece o dia de manhã e não sabe a mãe como vai dar de comer os filhos. Não sabe o pai onde vai pegar dinheiro para trazer para sua família. E a presidente Dilma está muito certa em levar adiante um projeto de transformação social que o presidente Lula consolidou, já trazendo mais de 30 milhões de pessoas para serem consumidores, cidadãos. O presidente Dilma está focando duas coisas: o Brasil crescer e se desenvolver, mas a gente olhar para o andar de baixo, para aqueles que, se a gente não olhar para eles, eles vão aumentar. E a gente vai ter aumentado também a nossa vergonha de ver a indiferença, a pobreza, ou seja, a miséria no meio nosso. O Brasil é tão rico, não combina com miséria. Então eu estou aqui para ajudar, para que essas pessoas que não têm nada, que não sabem nada, que não podem nada, possam ser cidadãos e nos ajudar a construir o Brasil como uma referência para o mundo. Senador Jorge Viana, muito obrigada por essa conversa. A você que nos acompanha também, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.